Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Solos Cristos, o canal que visa a edificação da sua fé. Eu sou Maico Oliveira e nesse vídeo de hoje nós estaremos comentando o 9º artigo da Confissão de Fé de Westminster. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Nesse vídeo de hoje, nós vamos então comentar a regra magna da interpretação das Escrituras, adotada aqui também pela Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé parte do princípio de que as Escrituras têm uma única interpretação, um único sentido de interpretação e não múltiplos sentidos de interpretação. Dessa forma, como ela tem um único sentido, para nós compreendermos trechos que não são tão claros assim, nós devemos recorrer única e exclusivamente à própria Escritura, por assim dizer. A Confissão de Fé, ela diz, por meio desse simples 9º artigo, que não há possibilidade das Escrituras serem interpretadas de forma adequada, sendo recorrido a outros tipos de documento que não seja a própria palavra de Deus. Então vamos ver o que diz a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1º, artigo de número 9. A confissão diz assim: a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, no sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Nota que interessante essa perspectiva da Confissão de Fé de Westminster, porque ela faz com que a nossa interpretação gire em torno da própria Escritura. E isso é fato, e nós podemos notar dentro da própria Bíblia, porque ela mesmo se auto-interpreta. Nós não precisamos, por assim dizer, recorrer a outros documentos para que possamos compreender as Escrituras. É fato que comentários bíblicos são importantes. É fato que documentos dos pais da igreja são de suma importância para uma correta interpretação. No entanto, esses documentos não são regra. A nossa primeira busca deve ser feita somente dentro da palavra de Deus. Esses comentaristas, os pais da igreja, eles servem sim para trazer um pouco mais de luz. No entanto, ainda que essa luz seja despejada ou ilumine, por assim dizer, a nossa mente, o que deve validar a interpretação das Escrituras é a própria Escritura. Por exemplo, quando nós lemos no livro do Gênesis, no capítulo de número 3, nós temos menção à serpente. Nota o que o capítulo diz para nós. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E fica uma interrogação. A pergunta que nós podemos fazer a esse texto, e se você lê-lo por inteiro, você não vai ter necessariamente a resposta, a não ser por uma forma dedutiva. A pergunta é a seguinte: quem é a serpente no capítulo de número 3? Você pode talvez responder de bate-pronto: a serpente é Satanás, ok? Só que o texto do capítulo 3 não mostra que ela é Satanás. O texto do capítulo 3 nós sabemos que é Satanás porque nós já ouvimos outras pessoas falando e também já ouvimos ou talvez lemos muito mais adiante a interpretação de que esta serpente seja Satanás. Por exemplo, onde nós vamos ver dentro das Escrituras que esta serpente é Satanás, para que nós possamos afirmar isso de forma categórica. Justamente no capítulo de número 12 do livro do Apocalipse. No capítulo de número 12 do livro do Apocalipse, basicamente no versículo de número 9, ele vai interpretar quem é esta serpente. Olha o que o texto diz. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, note,
ele fez menção a ela. Quem foi expulso? O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Opa, aqui nós temos uma interpretação de quem é a serpente do capítulo de número 3. Para nós é comum, porque isso já se falou muitas vezes. Então, automaticamente, numa leitura, você já auto-interpreta, mesmo sem saber de um versículo que fundamente isso. Mas quando a pessoa, talvez numa outra cultura, tenha um contato primeiro com o texto, com esse texto em especial, a pergunta que se faz é: quem é esta serpente? E aqui as escrituras interpretam quem é esta serpente. Note que é justamente isso que os teólogos da confissão de fé fazem questão de deixar fundamentado. É dizer que as escrituras interpretam a própria escritura. Não há necessidade outro que não a própria palavra de Deus para poder trazer luz, conhecimento e entendimento a nós. Nós precisamos sempre voltar às escrituras e entender que é justamente dela que vem a orientação necessária acerca do seu conteúdo. A confissão de fé deixa justamente isso claro para nós. Outro sim também que a confissão de fé faz questão de apontar é justamente o fato de que a escritura possui um único sentido e não múltiplos sentidos. O que a confissão quer dizer com isso? Que existe uma única interpretação do texto bíblico. Isto é um fato, o texto não possui múltiplos sentidos. Ora, a exemplo, para nós compreendermos melhor essa questão, se dá pelo fato de imaginarmos que mandemos uma carta para uma pessoa. E nessa carta que nós escrevemos para ela, nós estamos tratando de algum assunto, falando das nossas felicidades e tratamos de algumas coisas que são íntimas. Eu trato e escrevo e envio essa carta. Ok. Aquele que recebe, ele vai ler a carta, vai entender o que eu estou dizendo. No entanto, ele não pode dar sentido às minhas palavras que eu mesmo não dei dentro do texto, ou que eu não tinha intenção de passar ou transmitir dentro daquela carta. Por quê? Porque a minha escrita naquela carta tem um único sentido, que é expressar a minha alegria, que é falar da minha intimidade, que é falar de coisas que me trazem e me dão prazer. Ora, ele não pode dar um sentido que não seja o que eu coloquei naquelas palavras. De fato, esta é justamente a ideia que é aplicada às Escrituras. Ela possui um único sentido. A Bíblia, quando deve ser interpretada tendo em vista que ela possui um único sentido e significado. Mas então, como que a gente prega variadas vezes dentro de um texto e às vezes com colocações diferentes, aplicando a situações diferentes? Porque a essência do texto é uma, mas a iluminação do Espírito de Deus para nós pode variar nas suas aplicações. Nós podemos retirar verdades que são várias de um texto que tem um único sentido. É por isso que quando falamos da exposição bíblica, nós não podemos fugir da realidade central que o texto nos dá, mas dessa realidade central nós podemos retirar uma gama de aplicações para a nossa vida cotidiana e que são verdadeiras, que são amparadas pelas Escrituras. É fato isso e pode ser notado também pela palavra de Deus. Por exemplo, quando no livro de Atos, no capítulo de número 15, nós temos Barnabé e Paulo se colocando e falando todas as maravilhas e os prodígios que haviam sido feitos entre os gentios. E então Tiago vai ponderar esta situação e vai remeter às Escrituras, dizendo que de fato isso se encontra dentro da Bíblia. Note bem o que o texto diz para nós, no capítulo de número 15, do versículo de número 12 a seguir. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam
quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles falaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem isso com as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Note que aqui ele vai mostrar como que a Escritura tem um sentido, e que o que estava acontecendo com os apóstolos naquele momento era um cumprimento da própria Escritura. Isso demonstra que a Escritura tem um sentido único. Outro texto que também pode ser observado é o texto de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 5, versículo de número 46. Olha o que o texto vai dizer para nós. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Isto é Jesus falando para os homens. Note que é muito interessante. Jesus diz que Moisés falou dele. Mas quando nós lemos as Escrituras no Antigo Testamento com uma leitura rápida, nem sempre você consegue detectar Jesus. Mas ele está presente lá. Então nós precisamos nos esmerar mais e encontrar Cristo no Antigo Testamento também. Isso é muito importante. E a primeira, melhor dizendo, a segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1, versículo de número 20 e 21, também vai demonstrar o sentido único das Escrituras. Note só o que o texto diz para nós. Capítulo 1, 20 e 21 da segunda carta de Pedro. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Algumas traduções aqui diz de particular interpretação. Porque nunca, jamais, qualquer profeta ou qualquer profecia foi dada por vontade humana entre os homens. Por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Note que aqui, novamente, a confissão de fé se coaduna perfeitamente com as Escrituras, aonde a mesma diz que a profecia ou a palavra de Deus não é de particular interpretação ou de particular elucidação. Ou seja, eu não posso olhar as Escrituras ao meu bel prazer e dar o sentido que eu quero às Escrituras. As Escrituras têm um sentido próprio. As Escrituras têm um sentido específico. Eu não posso dar um sentido que não aquele que o autor pretendia. É por isso que ela tem um único sentido e não muitos sentidos. Isso nos ajuda muito na hora de lermos as Escrituras para fazermos as perguntas adequadas. E a pergunta adequada é: o que o autor tem em mente quando ele escreveu esse conteúdo? O que ele quis passar? Para quem? Para mim? Não, mas para os seus leitores originais. O passar para mim será a aplicação feita deste texto, mas o que ele tem para dizer acerca deste conteúdo para os seus leitores originais. Essa é a ideia básica que a Confissão de Fé vai trabalhar no seu 9º artigo. Isso é muito importante e foi muito importante para eles naquele momento, justamente por conta de que a Igreja Romana estava propondo que as Escrituras devessem ser interpretadas à luz da tradição ou do tradicionalismo que a Igreja possuía. Quando os reformadores vão se levantar um pouco mais adiante, isso vai ser dito que as Escrituras não devem ser interpretadas à luz da tradição ou do documento dos pais da Igreja, mas as Escrituras devem ser interpretadas por ela mesma.
porque é somente assim que o Espírito fala ao coração do homem. Os escritos dos pais são importantes, os documentos da igreja são importantes, a confissão de fé é importante, mas a palavra de Deus, ela é singular e única. Ela é de maior relevância do que todos esses outros documentos, e por isso deve ser respeitada a sua forma de interpretação, levando em consideração o que os autores tinham em mente para os seus leitores originais. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal. Quero pedir para que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos para que eles possam ser edificados e também cresçam através da palavra de Deus e desse documento tão precioso que é a Confissão de Fé de Westminster. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.